aí, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Jogo Limpo TV, mais um episódio muito legal. E hoje vamos falar, sabe do quê? Camisa 10. Sabe camisa 10, o armador? Será que essa função está em extinção no futebol? Vamos falar também da participação dos brasileiros no Mundial, a estreia do Ancelotti, vamos falar também do Brasileirão, tem rodada nesse final de semana, tudo isso a partir de agora aqui. Deixa eu cumprimentar os meus amigos, primeiro deixa eu chamar o Mário. Alô, Mário, tudo certo, Mário Braga? Fala, Enio, tudo bom? Prazer estar com você e com o Gasparzão aqui no mais uma edição do Jogo Limpo TV. Vamos lá. E aí, meu querido Gaspar, como é que é? Tá empolgado para a gente falar de camisa 10 hoje, não? Diga, meus craques! Cara, falar de camisa 10 é bom demais. Hoje, realmente, falta isso no futebol brasileiro, né? Aliás, faltam várias posições, mas a camisa 10 é uma delas. Cara, é um prazer estar aqui, Enio. Marião, abraço, meu parceiro. E pessoal do Jogo Limpo TV, obrigado por estarem acompanhando a gente. Continuem firme aí, apoiando, a sua energia é tudo para nós. Lembra, hein? Tem uma caneca e uma camisa para ser sorteada em breve. Já vai sair hoje. Ó, se você quer ganhar uma camisa do Jogo Limpo TV, essa que está aparecendo aqui, tá? Você já... Só mandar uma mensagem pra gente. Quero concorrer a uma camisa, tá bom? Já tá valendo, vai levar a camisa. E tem a caneca e a camisa, isso pra gente atingir, quando a gente conseguir mais 100 seguidores, vai ser moleza. Ô, meu caro Gaspar, nós estamos aqui no oferecimento da Sálvia Saúde Corporativa, planos de telemedicina. Entre em contato, 011 93379 9534. E quem está conosco também é a Demanda Leads, mídia digital, 011 99 196 8339. Meus caros, eu quero botar em destaque já alguns gols de um francesinho chamado Zinedine Zidane. Queria que vocês falassem um pouquinho a respeito dele, à medida que a gente mostra alguns lances, para ver se esse cara aí, que foi o responsável por meter aqueles 3-0 no Brasil, na Copa de 98, né? Que a França venceu o Brasil. Tem gente que acha que é conspiração, que aquele mal-estar repentino do Ronaldo Fenômeno pode ter sido uma articulação, sei lá, né? Será que foi? Será que não foi? Põe no ar aí alguns gols do Zidane, faz favor, Cleidinho. Olha só, o Zidane, o Marião, esse cara aí que jogava com a 5, ele é um camisa 10, ele era um cara que armava, ele era um cara habilidoso, ou você não concorda? Sim, inclusive na própria Copa de 98, né, ele jogou com a 10, ele era a camisa 10 da França, né? Ele é um cara que tanto armava quanto chegava na frente para fazer gols, ele fez belos gols na carreira dele, um tremendo jogador. Apesar de que, se eu tiver que escolher entre ele e o Platini, eu não sou mais o Platini, mas o Zidane é um tremendo jogador, está entre os maiores da história. Ô, meu caro Gaspar, você ficaria com o Platini ou com o Zidane, hein, cara? O Platini não deu uma Copa do Mundo para a França, né? Sim, dois craques. O que faltou para o Platini foi uma Copa do Mundo, né? Era um cara espetacular dentro de campo, jogava demais, uma visão, cabeça erguida, um tapa na bola. Era fino ver esse cara jogar. E o Zidane enche os olhos, né? O Zidane é espetacular também. Cada gol lindo, cada drible que ele dá, por onde ele passou, ele conseguiu títulos, ele foi realmente um jogador acima da média, excepcional, um fantástico camisa 10. Ô Mário, sempre que eu vejo um cara como o Zidane, que vira treinador, Zico também, né? Até o Maradona teve foi treinador, inclusive, da seleção da Argentina em Copa do Mundo. Eu fico pensando, um cara que jogava a bola que o Zinedine Zidane jogava. Como é que será que é você vê os seus atletas não conseguindo executar uma coisa que ele achava, pô, isso aqui é fácil de resolver, meu amigo. Por que você não faz? Como é que será que é na cabeça de um cara como o Zidane ser treinador? E claro que ele não treinou também nenhum jogador mediano, né? Ele treinou time grande. Mas, de qualquer forma, poucos que jogavam como ele, né, Mário? É verdade. Deve ser bem difícil, né? Ele tentar passar os comandados dele, o que ele fazia dentro do campo, e os caras não chegarem nem perto. É que no caso do Zidane ele deu sorte, porque ele treinou o Real Madrid, né? Então, o Real Madrid, graças a Deus, ele conseguiu ganhar títulos e tal. Mas é muito difícil, né? Como é que você vai passar para o seu comandado aquilo que você fazia? Até porque muitas das jogadas surgiam na hora, né? A genialidade era justamente isso. Na hora da dificuldade, o cara criava uma jogada que você não espera, né? O adversário não espera. E o Pelé, nesse ponto, depois vamos falar mais para frente, foi o maior de todos. Ele criou todas as jogadas que o pessoal faz hoje em dia e já tinha criado lá atrás. Mas ele deve ter sofrido um pouquinho, viu, meu amigo Enio? Tentar ensinar um pouquinho do que eles fizeram dentro do campo, viu? Cara,
É espetacular ver a habilidade do Zidane, né, gente? Jogava demais. Deixa eu partir para um outro aqui. Esse cara aqui é o Ronaldinho Gaúcho. Para mim, no auge da carreira, não tinha igual. Ele teve ali um período curto, sei lá, uns 6 anos, talvez 4, sei lá quantos anos. Mas esse cara jogava muita bola e ele dava espetáculo. Inclusive, o Dom Diego Armando Maradona rendia homenagem ao Ronaldinho, viu, Gaspar? Na cabeça do Maradona, o Ronaldinho era o cara. Não foi só o Diego Maradona, hein? O Messi também. O Messi também reverencia aí muito o Ronaldinho, né? Aliás, todos os jogadores com quem você conversa, todos eles dizem que o Ronaldinho foi um mago da bola, foi um espetáculo como jogador e fez toda a diferença dentro do gramado quando ele estava em campo. E quando o pessoal olhava para ele e falava assim, hoje é dia dele, eu escutei várias matérias que o pessoal falava assim, ó, no vestiário a gente sabia que era o dia do Pelé. O Ronaldinho a mesma coisa. Quando o pessoal olhava para ele e falava, hoje é o dia dele, todo mundo sabia que ele ia acabar com o jogo. Ô, Marião, Ronaldinho Gaúcho, o que faltou para ele ser, sei lá, tão endeusado, por exemplo, como o Messi? Eu não acho que ele jogava menos bola que o Messi. Eu acho que ele jogou durante menos tempo no ápice da carreira. Essa é a minha impressão. Eu não sei o que você pensa do Ronaldinho Gaúcho. Concordo contigo. Eu acho que o futebol dele e o futebol do Messi são bem semelhantes. Eu acho que você fez uma bela comparação. Eu acho que o que faltou a ele foi o que sobrou para o Messi, né? Foi levar a carreira a sério, né? E ele não se arrepende disso. Eu já vi algumas entrevistas dele dizendo que ele não se arrepende. Mas se ele tivesse levado a carreira dele a sério, ele teria ganho muito mais do que ele ganhou e seria muito mais reverenciado e ovacionado do que ele é. Ele já é, né? Mas ele poderia ter feito muito mais. É que alguns jogadores escolhem se divertir, né? E outros escolhem fazer carreira. Ele escolheu as duas coisas, mas pendeu mais lá para o lado da diversão. Essa olhadinha para o lado que ele fazia era sensacional. Ô, meu caro Gaspar, olha só, essa jogada aí, olha isso, gente. Isso aí, ele driblou com requintes de crueldade o adversário ali, né? Foi um absurdo que ele fez aí, o Ronaldinho Gaúcho. Ele era aplaudido, inclusive, pelos rivais, olha só. Fora a habilidade, ele tinha muita força física, né? Ô, Enio, tem uns números do Ronaldinho bem interessantes, cara. Ele começou em 98 no Grêmio, jogou 2 anos lá, passou pelo Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Atlético Mineiro e terminou no time do México. Ele teve 354 gols com 801 jogos, uma excelente média, praticamente um gol a cada 2 jogos, né? E ele fez 97 jogos pela seleção com 33 gols, sendo que o primeiro gol dele na seleção foi na estreia, né? Ele fez aquele golaço, ele dá aquela puxada de calcanhar e bate forte, capada no canto. Fez um golaço logo na estreia dele na seleção brasileira. Contra a Venezuela, que criou o jargão do Galvão Bueno. Olha o que ele fez. É verdade, criou o jargão do Galvão Bueno. Grande Galvão Bueno. Foi em Santa Catarina. O jogo foi no estádio da Ressacada, em Florianópolis, essa partida do Ronaldinho de estreia, né, na seleção brasileira. Agora eu vou chamar um outro cara, eu tenho certeza que o Marião vai babar, o Gaspar também, porque eu também sou muito fã desse cara, é um tal de Arthur Antunes de Coimbra. Você conhece o seu Arthur, não? Já ouviu falar? Esse é fantástico, então põe a imagem do Zico aí, porque o Zico, ele merece... O Zico, olha, esse gol contra a Iugoslávia, sensacional. Nessa época ele já tinha se machucado, né, Mário? Ele estava voltando, mas ele jogava muita bola. Se não fosse aquela lesão cruel que ele sofreu num jogo, se eu não me engano, contra o Bangu, esse cara jogava demais. Contra o Bangu. Aquele gol contra a Iugoslávia foi o último gol do Zico pela seleção brasileira. Foi a despedida do Zico na seleção brasileira. O Zico, rapaz, para quem é da minha geração, eu infelizmente não vi o Pelé jogar, né? Quer dizer, vi, mas não o ápice do Pelé. Eu peguei o finalzinho do Pelé ali, lembro alguma coisa de 73, a despedida dele em 74, depois quando ele jogou no Cosmos ali em 78, mas não era um grande Pelé. O Pelé gigante foi o Pelé da década de 50 e principalmente da década de 60. Então, para quem não viu o Pelé, entre aspas, como eu não vi, o maior de todos disparado é o Galinho, mas disparado. A distância para o resto, às vezes eu vejo o pessoal querendo comparar com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo Fenômeno, com o Romário, não dá para comparar, gente. Só quem viu dá para jogar. E é uma pena que ele jogou na Udinese, cara, porque se ele tivesse ido para a Juventus, para o Milan,
ele teria se tornado uma celebridade mundial. É que ele foi para o Udinese era um time menor, não tinha tanta expressão, e mesmo lá ele tem números gigantes, e ele disputou até o final do campeonato a artilharia com o próprio Platini, que estava na Juventus. O Galo é demais, para mim o maior de todos, e eu vi jogar, porque eu não vi tanto o Pelé assim. O Gaspar, e a gente nem separou os gols de falta, tá? Porque isso aí é assunto para um outro episódio que a gente vai tratar de gol de falta. A gente só mostrou com a bola rolando. Olha o Zico aí na Udinese lá da Itália, era um time pequeno da Itália, e ele simplesmente arrebentou na Itália. No Japão, quando você está vendo ele fazer gol, ele é herói. A torcida japonesa ama de paixão o Zico, né? O Zico, por onde passou, ele realmente virou ídolo da galera. Olha o Zico aí na Copa de 82 fazendo uma meia bicicleta, uma puxeta, sei lá como é que chama isso aí, Gaspar. Cara, o Zico é um fenômeno. Para mim, sabe, larga vantagem, ele é o segundo maior jogador da história do futebol. Ele só fica abaixo do Pelé. Depois a gente pode falar de Messi, que eu acho que joga muito mais que Maradona jogou. Depois a gente pode falar de Maradona. Mas o Zico é espetacular. Trabalha com a esquerda, trabalha com a direita, cabeceia, bate falta. Bola parada dele era gol. O Flamengo sofreu uma falta na entrada da área, você já sabia que era gol. Não tinha conversa. O goleiro já sabia que ia buscar no fundo da rede. O cara é espetacular. Eu sou fã do Galinho. Eu sou fã dele como jogador e sou fã dele como pessoa. Ô, Mário, e você, Gaspar, também... uma coisa que virou música. Falta na entrada da área, adivinha quem vai bater. Camisa 10 da Gávea, já dizia Jorge Benjó. E os números dele são fantásticos, né, Enio e Mário? O Zico fez 687 gols em 993 jogos. Quase 70% de aproveitamento. É espetacular. Aí você pega ele jogando pela seleção, ele fez 66 gols em 89 jogos, mais do que 75% de acerto ou de gols, né? Quer dizer, são números espetaculares. Ele, a nível de assistência também, tem um número incrível de assistências. Ele era um mentor, de onde ele jogava, ele fazia diferença, cara. Ele Sabe o que eu acho do futebol brasileiro? Em relação ao argentino, é uma impressão que eu tenho, talvez vocês pensem diferente. Me parece que o argentino ele é mais fanático pelos fãs, pelo ídolo. Por exemplo, o Maradona, o Messi, eles são endeusados na Argentina. O piloto de Fórmula 1, lá o nosso querido Fangio, ele é endeusado até por quem nunca viu ele correndo pela Argentina. E o Brasil, eu fico com a sensação que o torcedor ele dá mais importância para o clube do que para os ídolos do clube. Parece que o tamanho do ídolo no Brasil me parece que é diferente. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que eu estou viajando na maionese aqui, não? Não, eu acho que você tem razão. Você tem razão. Eles são... E outra coisa, quando a seleção argentina entra em campo, não importa se o jogador é do Boca, do River, do Independiente, do São Lourenço, eles gritam. Aqui no Brasil nós somos muito bairristas, né? O próprio Zico, se a gente pegar ali o final da década de 70, toda vez que a seleção brasileira vinha jogar no Morumbi, o Zico era vaiado o jogo inteiro no Morumbi pelos paulistas. Demorou para ele conquistar a galera aqui de São Paulo. Aí, quando chegou 82, não teve jeito, né? Aquela seleção o Tele pegou de 80 a 82, os amistosos, a preparação e a própria Copa, aí ele virou um jogador nacional, vamos dizer assim. Mas ele tinha muita dificuldade, né? E na Argentina, não. Na Argentina, o torcedor do River não quer saber se o Maradona era do Boca. Ele gritava Diego, chamava de Dios e vamos que vamos. Eles são muito mais nacionalistas do que a gente, né? E, cara, eu tive um prazer enorme de ver esse cara jogar. Eu tive a oportunidade de assistir em campo umas 5, 6 vezes. E, às vezes, eu estava na base, dormindo no alojamento, lá na arquibancada do Morumbi, e a gente saía escondido, cara, para ver o Flamengo jogar ali contra o São Paulo e ver esse cara jogar. Era espetacular ver ele bater na bola, ele jogando cabeça erguida, ele olhava o jogo 360 graus antes da bola chegar. Pô, era incrível ver esse cara jogar. É fantástico. O Galinho tira o chapéu para ele. Para mim, é o segundo maior jogador do mundo. Só um detalhe, se você me permitir, eu sou sobrinho do Camerino, Kleber Camerino, meu tio. Ele foi um dos formadores do Zico. Ele trabalhava no Flamengo e ele pegou o Zico naquela época que ele chegou, diziam eles na época lá, raquítico.
e transformaram o Zico nessa máquina de fazer gol que ele virou. Meu tio trabalhou na seleção brasileira, preparador da seleção brasileira junto com o Parreira, e eles têm muitas histórias com o Zico. E já que a gente está falando de camisa 10 e do Zico, perguntaram pro Galinho, como é que é? O que você pode falar sobre o camisa 10? Não tem mais, está em extinção. Vamos ver o que o Zico falou a respeito do assunto? Põe no ar aí, Cleidinho. E hoje é o Zico de hoje, você diria? Cara, a função tá acabando, né? Os 10 hoje, no futebol carioca, por exemplo, é tudo estrangeiro. Por que a gente perdeu o 10? Tá perdendo desde a base. Então você não vê aquele 10 que é o meio atacante que organiza e finaliza. E aí? Desde a base, muito estrangeiro. A gente já chegou a tocar nesse assunto, né? Que os jogadores importantes são estrangeiros, né? Enio, é um assunto, Mário, que eu vou falar bastante aqui, porque eu já trabalhei bastante tempo com base, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que o futebol está acabando na base. Infelizmente, os clubes não estão mais formando para o futebol brasileiro, estão formando para o futebol internacional. Então, o garoto entra lá, tem uma régua de altura com certa idade. Não querem saber se ele tem habilidade, se ele tem talento, se ele tem qualidade. Querem saber se ele tem força física e se ele é alto. Então, quando o cara vai para dentro de campo, eles não avaliam mais a capacidade de inteligência do jogador dentro do campo, né? As habilidades técnicas, as habilidades que ele tem de condução de bola, de visão de jogo, de capacidade de fazer o jogo mudar, de fazer o jogo rodar. Eles olham se ele tem explosão, força física e se ele consegue fazer 100 metros em 8 segundos, né? E não mais se ele consegue fazer uma jogada de habilidade, se ele consegue sair de uma sinuca, de uma marcação-pressão. Simplesmente fazem com que o atleta hoje seja mais uma máquina do que um jogador de inteligência, né? E isso está acabando com o futebol brasileiro. O erro está na base. Acho que os diretores estão pecando muito, os presidentes estão pecando muito, e quem está formando a base, infelizmente, está formando muito mal. Mário, sobre a extinção do camisa 10. Então, eu concordo com o que o Gaspar falou, e eu aumentaria ainda o seguinte: a gente não está lá para ver como é que funciona, mas eu tenho em mente, na minha cabeça, eu posso estar totalmente enganado. Antigamente, na década de 70, 80, 90, né, a gente não assistia jogo da base, a gente não sabia quanto tinha sido o jogo do Sub-13, do Sub-15, do Sub-17. Hoje você liga a televisão, passa tudo, passa Sub-17, passa Sub-20, tem patrocínio, tem procurador. Então, o futebol ficou muito profissional. Então, hoje, o time da base, ele é formado porque ele tem que ganhar. Se ele não ganhar, o trabalho foi mal feito. E na base, você tem que deixar o jogador se desenvolver. Então, eu penso assim, por isso que a gente vê, por exemplo, os últimos 2 jogadores aí brasileiros que acabaram se destacando, que foi o Endrick e o Estevão, do Palmeiras, a gente percebe que ele tem uma liberdade no campo para jogar que outros jogadores não têm. Eu acho que essa liberdade, essa falta de liberdade para o jogador tentar desenvolver, hoje não é mais permitido, porque é patrocinador, é procurador, você tem que ser vendido, você tem que aparecer, você tem que ganhar, e acaba que vira uma pressão muito grande. E o camisa 10 é um cara pensante, né? O camisa 10 é aquele cara que ele tem que olhar, ele vê os 365 graus do campo sem olhar. Ele já sabe onde é que está cada um, quando ele vai receber a bola, o que ele vai fazer. E a hora que você manda esse cara voltar para marcar, para cobrir lateral, acabou. Você está pedindo que essa função realmente seja extinta e o Galo está certo. Hoje, os melhores camisas 10 do Brasil são os estrangeiros. Olha, já vou falando, Gaspar, já vou falando aí, hein? Eu não concordo com o Gaspar. Eu não acho que o Zico é o segundo melhor depois do Pelé. Tá? Só para a gente já polemizar, vamos quebrar o pau aqui. Diga, Gaspar. Não vem não. É Ziquinho, é Zico, é Galinho e acabou. Não tem para ninguém, é o Galinho. Eu sou fãzão do Zico, tá? Só que eu não consigo colocar o Zico acima do Maradona e nem o Messi. Não consigo botar o Messi acima do Maradona. Eu não sei. Não é porque eu sou fã do futebol argentino, eu sou fã do bom futebol. Eu sempre achei o Maradona um cara acima da média, inclusive acima do Messi. Eu nem sequer tenho dúvida por um segundo, na minha concepção assim, de telespectador de futebol, né, de que o Maradona é superior ao Messi. E acho que o Messi só tem está sendo questionada essa liderança do Maradona como melhor da Argentina,
por conta da Copa do Mundo. Senão, eu acho que isso já estaria resolvido há muito tempo. Como o Messi ganhou a última Copa, o que você pensa sobre isso? Rapaz, eu assino embaixo do que você escreveu. Eu concordo com o Gaspar que o Zico é o segundo maior jogador do Brasil. É Pelé e Zico. Mas no mundo, eu vejo o Maradona superior e eu concordo com você. O Messi, na minha opinião, não engraxa a chuteira do Maradona. O que o Maradona fez em campo, aquela Copa de 86, ele levou aquele time da Argentina que era ruim. Ele levou aquele time nas costas até a final, ganhou da Alemanha. O Maradona era gênio, o Maradona era um negócio absurdo. O Maradona jogou num time do Napoli, que era um time fraquíssimo também. Era como a Udinese do Zico. A diferença é que o Maradona jogou o Napoli em campeão italiano, campeão da UEFA. Ele não chegou a ser campeão da Champions, mas foi campeão da UEFA, que é o segundo título mais importante. O Maradona era qualquer coisa de absurdo, o que ele fazia. O Diego realmente é uma pena que ele se perdeu também com a carreira dele, né? Se meteu com drogas, pressão muito grande, mas o Maradona, para mim, é o Pelé em primeiro lugar, aí uma distância gigante, aí vem o Maradona em segundo lugar, aí vem mais uma distânciazinha, e aí eu concordo, aí vem o Zico. Mas o Diego era fantástico, era absurdo o que ele fazia e o que ele fez com o Napoli. O Messi joga com o time do Barcelona montadinho, que o Messi jogando no Napoli antigo, jogando na Udinese antigo, se ele seria o Messi que ele se transformou. Jogar no Barcelona foi muito mais. E mesmo assim, ele ganhou acho que 1 ou 2 Champions só. Também não conseguiu ganhar muita coisa com o Barcelona. Ganhou o Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol, eu tenho uma posição meio particular sobre o campeonato. Eu costumo dizer que o Campeonato Espanhol é um campeonato gaúcho de luxo. Ou da Barcelona, ou da Real Madrid. Ou da Grêmio, ou da Inter. De vez em quando dá o Juventude, que é o Valência, alguma coisa assim. Então, para mim, não é parâmetro o Campeonato Espanhol. Mas, meu amigo Enio, nessa eu vou ter que ficar contigo contra o Gaspar. Gaspar perdeu 2-1 essa. Não. Olha aqui, ó. No Napoli, ele tinha o Careca do lado dele, que carregava o piano também. Se não fosse o Careca, ele não ia explodir, que nem explodiu no Napoli. E na Copa do Mundo, ele só chegou na final porque fez o gol dela, mana. Botou a mão, olha, cara. A mão do Dr. Maradona. Se não fosse isso, não tinha chego. Então, não. Não vem com essa conversa piada pra cima de mim. É galinho! Olha aí, o Dom Diego Armando Maradona. E o Maradona gostava muito do Brasil, hein? Ao contrário do que o pessoal pensa, ele gostava do Brasil, tinha muitos amigos jogadores, o Careca era um deles, né? Amigo pessoal do Maradona. Portanto, ele frequentava o carnaval brasileiro, né? Maradona jogava muito, cara. E o Zico também jogava muito. Mas o Maradona, realmente, eu tenho que aborrecer o torcedor do Flamengo e os fãs do Zico, mas eu preciso dizer que eu acho que o Maradona jogou mais do que o Galinho. Inclusive... E você sabe, Enel, que o Maradona nunca tinha vencido a seleção brasileira? A primeira vitória do Maradona contra a seleção brasileira foi aquele gol do Canidia na Copa de 90. E ele a água abençoada lá, né? E ele vai pro vestiário vestindo a camisa da seleção brasileira e comemora com os jogadores argentinos dentro do vestiário, cantando com a camisa da seleção brasileira. Ele gostava muito do Brasil. É verdade. Aí, portanto, olha aí, o Dom Diego Armando Maradona com a camisa do Barcelona contra o São Lourenço, esbanjando a habilidade, né? Jogava demais. Já tivemos opinião divergente aqui. Agora a gente vai apresentar 2 caras. Eu não concordo. Os 2 melhores, a Messi e o Pelé. Mas o Djalminha também jogava muita bola e era um camisa 10 de verdade. Falou sobre essa questão do camisa 10. A gente vai ouvir o que o Djalminha falou a respeito. Um 10 é aquele cara que ele consegue organizar o time, consegue dar cadência, a hora que tiver que dar velocidade no time ele dá, a hora que tiver que dar segurada, ele comanda o time dentro de campo e chega na área pra fazer gol. Porque senão a responsabilidade fica muito no 9, que nós não temos também. É também, assim, muito em função do que a gente viu lá atrás. O 10 não tem muito mesmo. Os 9 até tem, mas não são aqueles 9 que a gente tinha antigamente que resolveu tudo. De 3 chances o cara fazia 2. O Djalminha não foi pra Copa, aí beleza. Não foi pra Copa, mas o Ronaldinho Gaúcho foi, era 10, o Rivaldo tava lá, o Juninho Paulista tava lá, o Ricardinho que era 10 e foi até de segundo volante, tava lá, o Alex não tava. O Marcelinho Paraíba é um jogador, ele até pouco falado, assim, mas pega o Marcelinho Paraíba hoje, ele joga nessa seleção brasileira fácil. E pra mim é uma luta, porque eu gosto de futebol, eu amo futebol, quero ver o futebol brasileiro no topo, no auge. E aí, alguma coisa a acrescentar, Gaspar, em relação ao que falou de Djalminha? Cara, o Djalminha jogou muita bola, o cara era um gênio da posição dele, era um artista com a bola no pé, e o que ele falou para mim é tudo que eu penso.
Nós não temos centroavante, nós não temos lateral direito, não temos lateral esquerdo, estamos com uma safra de volantes mediana, não temos mais nenhum camisa 10 no futebol brasileiro, com todo respeito a todos os atletas que estão aí. E aí não é uma questão só de você comparar, mas, na década de 70 nós tínhamos 5. Conta aí, Marião. Eram 5 caras camisa 10 na seleção brasileira. Verdade. Como o próprio Djalminha falou aí, é só Zico, eram dois baita jogadores na seleção de 82. Cara, quem que a gente tem hoje? Né? Então, para você ver como a base vem sendo corroída e a gente está acabando com o futebol brasileiro, porque a gente não olha mais para o talento, a gente olha para como comercializar o jogador antes mesmo dele se formar. É verdade. Como bem lembrou o Gaspar, em 70, o Jair era o 10 do Botafogo, o Gerson 10 do São Paulo, Tostão 10 do Cruzeiro, Pelé 10 do Santos e o Rival 10 do Corinthians. Eram 5 camisas 10. E tinha o Paulo César Caju no banco. E eram 10 que jogariam em várias seleções do mundo na época, né? Rivelino, cara. Né? E na Copa de 2002, nós tínhamos o Ronaldinho Gaúcho e o Rivaldo. O Rivaldo é outro craque de bola. É reconhecido no mundo inteiro. Por onde ele passou, ele foi campeão. Por onde ele passou, ele foi campeão, entendeu? E o Alex, que nem para a Copa foi. Né? Verdade. Entendeu? Então, cara, tá péssimo de jogadores no Brasil. Hoje nós temos um jogador que é um tremendo no camisa 10, mas infelizmente não sei quantas cirurgias nos 2 joelhos, no tornozelo, enfim, que acabou com a carreira dele. Mas o Ganso, se não tivesse se lesionado, seria um grande camisa 10. Lógico, não sei se ia chegar nesse nível que nós estamos falando, mas o Ganso, no começo da carreira ali, com aquele time do Santos, com o Neymar, era um tremendo camisa 10. E ele tem aquele jeitão do camisa 10, aquele cara que faz o jogo mais cadenciado, que joga com a cabeça erguida, que olha que nem um Lemur, assim, né? Só faz isso aqui com o pescoço, ó, e a bola vai onde o cara quer. O Ganso é um tremendo jogador. Infelizmente, a carreira dele foi prejudicada em virtude das contusões, né? Vamos dar uma olhadinha nas imagens do Lionel Messi agora, já que tem quem diga que o Lionel Messi é o melhor do mundo, melhor isso, melhor aquilo. Eu acho que ele é um dos melhores da história do futebol mundial. Eu só não acho que ele é melhor que o Maradona e melhor que o Pelé de jeito nenhum, né? O que você acha, Marião? Eu acho não. Eu tenho certeza que ele não é melhor do que o Pelé e eu tenho certeza de que ele não é melhor que o Maradona. Com relação ao Zico, eu respeito quem acha ele melhor, mas se eu tivesse no Paro Ímpar, ganhei aquele jogo de pelada na rua, eu escolho o Zico. Mas o Messi também é um gênio, é um grande jogador. Mas eu acho que ele é superestimado. Eu não acho que é tudo isso. O pessoal que está vendo o Messi jogar agora não viu os que nós estamos falando. Então é a referência que eles têm, né? E a gente tem que respeitar, porque realmente ele foi um grande jogador. É que todas as pesquisas que são realizadas pela internet, geralmente é a garotada que vota, né? É a garotada do PlayStation, né? A garotada dos games. E daí não entra Pelé, daí não entra Maradona. É natural que daí o Messi tenha uma posição de destaque. Por isso que eu nem levo muito em consideração, por conta até desse conflito de gerações, né? Há quem diga, por exemplo, que teve um outro jogador argentino, eu não consigo lembrar o nome dele agora, jogou na Espanha por muito tempo, e dizem que jogava muita bola. Di Stefano foi campeão da Champions League com o Real Madrid, de 56 a 60. Di Stefano. Então, baita jogador também. Então, e o Messi, agora eu reconheço no Messi um cara muito profissional, não se mete em confusão, respeita os adversários e joga muita bola, né? Ninguém vai dizer aqui que o Messi não é um dos melhores do mundo, aí a gente teria que tratar de outros assuntos aqui no nosso podcast e não futebol, né, Gaspar? Se a gente não reconhecer a qualidade do Lionel Messi. Ele é espetacular, né? O Messi é fora da curva também. A gente está falando de jogadores assim que são fantásticos, que fazem o futebol ser o que ele é, apaixonante, né? Vibrante, emocionante, porque esses caras fazem lances que a gente não acredita que seriam possíveis de acontecer dentro de uma partida de futebol. O Messi é espetacular. Por que eu falo que o Messi teve um pouco mais de bola do que o próprio Maradona? Porque os números dizem isso, né? O cara fez 1.104 jogos, tem 865 gols, né? Tem 0,78% de aproveitamento. O Maradona, ele fez um número de jogos muito menor, teve um aproveitamento de 50% só.
Então, quando você pega o aproveitamento de um, o aproveitamento do outro, você vê que um teve mais resultados do que o outro. É que o Maradona carregou a Argentina sozinho nas costas, né? E o Messi não. O Messi teve toda uma equipe que jogou para ele. Eu acho que essa é a grande diferença. Enquanto o Maradona jogou pelos outros 10 e por uma nação, a nação e os outros 10 jogaram pelo Messi, né? Então, acho que essa é a diferença entre os dois. Mas dois craques impressionantes. Posso fazer um lembrete importante aqui, Enio? O Messi, o torcedor argentino não gostava do Messi. Até recentemente. Até recentemente. O Messi foi muito cedo para a Espanha, jogou muito pouco tempo na Argentina, nem chegou a jogar, ele foi para a Espanha com 12, 13 anos. E o torcedor argentino não gostava do Messi. O Messi, quando perdeu as 2 Copas Américas para o Chile, e as 2 foram para os pênaltis, e ele perdeu os pênaltis nas 2 disputas, ele chegou a dizer que não vestiria mais a camisa da seleção argentina. E aí ele deu uma sorte, entre aspas, né, que como diria Milton Neves, a sorte ajuda quem trabalha, né? Ele acabou ganhando aquela Copa América aqui no Brasil, na pandemia, com o Maracanã vazio. Aquilo deu uma injeção de ânimo e depois veio a Copa do Mundo. Mas se ele não tivesse ganho isso, o torcedor argentino nem falaria do Messi, porque eles queriam o Messi longe, achavam que o Messi era muito mais espanhol do que argentino, que ele era pé frio e que ele não ganhava nada. Ele, graças a Deus, e para a sorte dele, no finalzinho da carreira, ele conseguiu trazer alegrias para o povo argentino, que mudou esse conceito sobre ele. Mas isso foi há muito pouco tempo atrás, nós estamos falando disso. Que é isso mesmo, nós estamos falando aí de 6 anos atrás, no máximo. Exato. Agora eu vou falar uma coisa para você, Mário Iene. Sabe quem foi o cara que também botou ele na cara do gol para abrir o primeiro gol dele? Ronaldinho Gaúcho. Então é brasileiro, cara. É Ronaldinho Gaúcho. O que é isso? Tem que ter um brasileiro nessa história? Tem um cara de 3 corações, chamado Edson Arantes do Nascimento. Esse, para mim, não resta dúvida nenhuma. Põe no ar as imagens do Pelé aí. Meu caro Mário, seu Edson, tem alguém para rivalizar com ele? Vocês já falaram que não, né? Não dá nem para falar, porque ele tinha 3 corações, uns 15 pulmões, umas 20 pernas, umas 13 cabeças. Ele era um multi-homem dentro do campo. Olha o que ele faz contra o Uruguai, aí ele toma um pisão nessa jogada. O Pelé não tem o que falar, né? Quem não viu jogar tem que pegar o DVD dele e depois que assistiu o DVD tem que ficar quietinho. Se até o Papa Francisco falou que o Pelé jogou mais que o Maradona e que o Messi, que era argentino, quem é o resto do mundo? Os espanhóis por muito tempo falaram que o Di Stéfano jogava mais que o Pelé. O Pelé sempre teve jogadores disputando com ele e Pelé quem era o melhor do mundo. Só isso já mostra. Ele disputou com o Di Stéfano, ele disputou com o Maradona, ele disputou com o Messi, e vão continuar vindo outros jogadores, e a referência sempre será Pelé. Pelé virou nome em dicionário, então não tem o que falar. Esse é o maior do mundo e vai ser sempre. Como diz o Pepe, ele veio de outro país, ele veio de outro planeta, veio de outro planeta. Pelé é algo, não tem palavras para esse cara, né? Ele é fantástico, ele é um gênio, ele é uma pessoa maravilhosa, um atleta espetacular, não tem como comparar. O Pelé fez 1.283 gols em 1.363 jogos, uma média de aproveitamento de quase 95%, é praticamente um gol por jogo. Vai falar o quê de um atleta desse? O cara é espetacular, é maravilhoso. Eu tive uma passagem, eu tive muita sorte na vida, graças a Deus, eu agradeço todos os dias ao meu Senhor Jesus Cristo, porque, cara, eu tive no Morumbi durante a Copa do Mundo e ele teve aí num amistoso que o Brasil fez, e eu acompanhei ele nesse dia, né? E aí, batendo papo com ele, conversando com ele, ciceroneando ele ali, ele virou para mim e falou assim, pô, gostei tanto de você que eu vou te presentear. Eu falei, pô, fico lisonjeado só de poder estar aqui contigo, né? De passar um jogo do teu lado, escutando os teus comentários, te ouvindo, tendo a percepção do que você pensa de futebol e tal. Aí, no intervalo, ele pegou uma camisa da seleção brasileira, autografou e me entregou. Cara, meu olho encheu d'água e eu tenho essa camisa guardada com um carinho, com uma paixão, com uma emoção, com cada minuto que eu tive a oportunidade de passar do lado dele. E ele virou para mim e falou assim, o que você quer, cara? Você me recebeu tão bem aqui, eu quero saber o que você quer.
Aí eu falei para ele, Pelé, eu só quero uma coisa. Eu queria que você me desse um abraço como se fosse comemorando um gol teu. Ele olhou para mim, o olho dele encheu d'água. Me deu um abraço de 1 minuto e meio, mais ou menos assim, cara, que lavou minha alma. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida, depois do nascimento do meu filho. Cara. Vai ter que mostrar essa camisa aqui, hein? Vou mostrar. E eu tenho uma bola do Zico, assinada pelo Zico, que ele também vai ter que trazer. Ô, Mário, o pessoal contesta muito. Opa, deixei cair tudo aqui. O pessoal contesta muito os gols do Pelé porque eram amistosos. Só que o pessoal não entende o contexto da época. O Santos nem gostava muito da ideia de disputar a Libertadores porque era uma violência danada. Inclusive, por 2 edições da Libertadores, o Brasil simplesmente não mandou representante para a competição. Outra coisa, ir para a Europa era onde dava a grana. O Santos ia jogar na Europa com os maiores times do mundo na época na Europa. E ele fazia gols contra esses times. Ao contrário do que o pessoal... mas é que o Pelé fazia muito gol no Campeonato Paulista. Mas os regionais do Brasil eram muito fortes na época. Era uma realidade totalmente diferente e a garotada não entende qual que era a diferença do futebol de antigamente. O pessoal quer adaptar o futebol de hoje para o Pelé. Era outro contexto, né, Mário? Não tem como, né? Não tem como. Eles não conseguem vislumbrar o que era o futebol no mundo naquele momento, né? O Pelé conseguiu parar uma guerra, gente. Então, são coisas que ultrapassam, né? Aquela frase, cara, é muito mais do que futebol, né? Então, o Pelé, o pessoal falava, né? Quando eu cheguei, que o Pelé salvou muita gente no exterior, porque a pessoa estava no exterior, aconteceu algum perrengue lá, eu sou brasileiro, o pessoal falava, Pelé, e ajudava os brasileiros naquela época que não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. O Pelé é muito mais do que futebol, gente, não dá para comparar. E mesmo que o pessoal fale assim, jogar um Campeonato Paulista, tá bom. Só que em 1958, o homem fez 58 gols. Pô. Não dá, entendeu? É incomparável com qualquer coisa e ninguém nunca vai entender o que aconteceu naquela época. Mariano foi o único que foi expulso em campo, fizeram ele voltar no tudo e botaram o juiz para fora. Exatamente, tiraram o juiz para fazer ele de volta para o campo. Mais uma coisa na história do futebol, né? Na seleção brasileira, Enio, ele teve 114 jogos, 95 gols. Vai falar o quê de um fenômeno desses? É absurdo. Mais uma coisa, Mário. Ele jogou numa época que não tinha cartão. O pessoal descia o sarrafo, não tinha substituição. Então, não tinha câmera. Quer dizer, a maioria das coisas que o Pelé fez não foi gravado ou foi gravado e se perdeu. Tanto é que tem um gol histórico do Juventus, que tem uma animação que foi feita por um jornal, não sei se foi a Folha, se foi a revista Placar, alguém fez uma animação com um desenho, não lembro direito como é que foi feito, porque o gol que ele fez contra o Juventus em São Paulo foi simplesmente absurdo, né? Então, são coisas que não tem registro, né, Mário? Não, o maior registro que tinha naquela época era na Record, né? E a Record pegou fogo. E nós perdemos muita coisa que o Pelé tinha feito, né? E esse gol do Pelé contra o Juventus, que ele dá não sei quantos chapéus até o goleiro. A Globo depois também fez uma imagem de desenho, se você me engano, no Esporte Espetacular e tal, né? E eu queria que a molecada de hoje em dia visse o jogo Brasil e Portugal da Copa de 66 e visse o que os portugueses fizeram com o Pelé naquele jogo. O Pelé sai carregado daquele jogo. Se o Messi ou algum outro jogador de hoje em dia apanhou como o Pelé apanhou, aquilo ali foi uma caça, faltou só a espinhada. O Pelé saiu carregado de campo. Naquela Copa ele apanhou demais. Naquela Copa ele apanhou demais. Os caras não iam na bola, iam no meio do Pelé. Tanto é que ele conseguiu terminar a Copa por lesão, né? Porque ele apanhou covardemente. Ô, Gaspar, a gente vai conversando aqui e vai dando ideia, né? A gente pode fazer uma hora dessas, inclusive, um podcast, um episódio falando só sobre a violência no futebol no passado. Tem um jogo Grêmio e Penharol, não sei se vocês lembram. Aquilo lá era tudo menos futebol. Aquilo lá era o ultimate fighting da bola, né? Daí o pessoal que vê o futebol todo tranquilinho, tudo seguro, com várias câmeras, com arbitragem neutra, eu acredito que sim, né? Não sabe o que era uma Copa Libertadores até recentemente, até os anos 80, vai? Estou exagerando, 80? Até os anos 90, porque na verdade em 92 o Tele não queria disputar a Copa Libertadores. O São Paulo queria, porque queria ser campeão da Libertadores e campeão do mundo, mas o Tele queria jogar com o time reserva na Libertadores, porque ele achava a Libertadores um campeonato sujo.
E aí, com o título do São Paulo, mudou essa história, e aí os times brasileiros começaram a levar a Libertadores a sério. Mas realmente eles não levavam, eles davam muito mais valor para o Campeonato Brasileiro que o Campeonato Regional. Porque aí tem várias histórias, tem um jogo, eu não me lembro agora, sou pé, um jogo contra o time sul-americano na Libertadores, na hora do escanteio, naquela época, outra coisa que a molecada não sabe, né? É a terra onde o goleiro jogava. E aí o atacante do adversário encheu a mão de areia, na hora o cara bateu o escanteio e jogou terra na cara do goleiro, para o goleiro não ver. Quer dizer, coisas que hoje, em termos de VAR, são impossíveis, mas a molecada não tem ideia do que era aquilo. Aquilo era futebol raiz. Inclusive, é uma das razões pelas quais a Argentina tem uma leve vantagem em títulos de Copa Libertadores. Sim, né? sim. Por conta disso, que eles usavam de um expediente nada esportivo para conseguir jogar na Argentina. Eu lembro que era um terror, sempre era confusão. Esse jogo que você lembrou, do Grêmio e Peñarol, foi a final da Libertadores. A semifinal, se não me engano, quartas de final, acho que foi a semifinal. Um Grêmio e Estudiantes lá em La Plata, que eu vi uma entrevista do Renato Gaúcho falando sobre isso, eles não sabem como é que eles saíram vivos dentro do campo. O pau comeu lá, generalizado, o negócio foi feio. E era assim, tanto na Argentina quanto no Uruguai. O Uruguai também era assim, até a década de 90. O pau comia solto. Sim, o Leão fez um jogo pelo Atlético Mineiro, não sei se foi contra o Lanús, agora não lembro qual foi o time. Ele tomou um soco, quebraram o maxilar do Leão. Ele era técnico do Atlético. E tem aquela fatídica jogo, já que o Gaspar lembrou, aquele Brasil-Uruguai no Maracanã, que o Ramírez saiu correndo e o Rivelino caiu de bumbum na escadaria do vestiário do Maracanã. Dá ou não dá um episódio aí pra gente falar do assunto? Claro que dá, pô. Vamos falar disso tudo. Até é bom pra garotada que tá nos podcasts, que não sabe como é que era o futebol, para começar a entender, contextualizar. Mas o Pelé jogava na Europa, por que ele não disputava as competições aqui? Porque não dava. Não era só o Pelé, o Botafogo do Garrincha fazia a mesma coisa. O Palmeiras vivia excursionando, os grandes clubes do Brasil. Eles Ademir Dagui, Dudu. Teve a primeira academia na década de 60, depois a segunda na década de 70 com o Ademir e Dudu. Exato, na época do Ademir e Dudu na academia, o Palmeiras funcionava direto, era um exemplo de um time do campeonato do futebol brasileiro. Tanto é que praticamente foi um time inteiro do Palmeiras que vestiu a camisa da seleção brasileira, representando a seleção brasileira. Aqui. Foi em 60, se não me engano, foi em 66, um jogo contra o Uruguai no Mineirão, que o Palmeiras representou a seleção brasileira. Acho que foi isso. Eu quero colocar o Gaspar numa fria agora aqui. Antes da gente chamar o intervalo, o Palmeiras tem Mundial, Gaspar? O Palmeiras tem Mundial? É. Cara, vou torcer para eles terem a partir desse ano. Esse ano. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Você saiu bem. Vamos falar disso. Eu lamento, gostaria de dizer o contrário, mas na prática o Palmeiras não tem Mundial. Infelizmente o Palmeiras não tem. Quem sabe esse ano? Vamos torcer aí pelo Palmeiras. Não, eu sei que você tem que mudar de bloco, mas só fazer uma menção extremamente honrosa a um terceiro maior jogador que vestiu a camisa 10 da seleção brasileira, o Roberto Rivelino. Vamos pro comercial. Concordo. Maradona era fã dele, hein? Alguém deve ter notado que nós não falamos do Neymar, né? O Neymar está em atividade. Mas o Neymar foi o último grande 10? Pelo menos no momento que ele estava legal do Brasil? Foi, né? Sim. Do Brasil, sim. Do Brasil, para mim, sem dúvida nenhuma, foi o último camisa 10. Então tá bom. Mas a gente precisa produzir mais. Precisa voltar a produzir 10 aqui no Brasil. Vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Os clubes brasileiros no Mundial. Vai começar esse final de semana. Já já a gente volta. Estamos de volta com o Jogo Limpo TV, num oferecimento, sabe de quem? Da Sálvia Saúde Corporativa, planos de telemedicina. É o contato? 011-93379-9534. Quem está conosco também é a Demanda Leads, mídia digital, 011-99-196-8339. Quero fazer uma saudação para o Gustavo e para o Lucas, que trabalham na produção aqui do Jogo Limpo TV. Então, sempre aqui, tá todo mundo monitorando aqui, viu, pessoal? Eu não tenho ideia. É um radar para cá, outro para lá, tá todo mundo acompanhando de perto. Minha gente, é o seguinte, eu quero falar agora do Cevil. Põe no ar o Cevil dessa semana. Claro que a gente vai render homenagem
para o português Cristiano Ronaldo. E aí, gente, 40 anos, Cristiano Ronaldo, mais um título. Esse é atleta de verdade mesmo, né? Esse não tem nenhuma vontade de parar. Eu acho que se ele pudesse, ele jogaria até 50 anos. O que vocês pensam, Mário? Com certeza, um cara que se cuidou muito. O Cristiano Ronaldo é um rapaz muito inteligente. Ele tem muita técnica, mas ele sabe que ele não tem tanta técnica quanto o Messi, enquanto tantos jogadores que nós citamos aí, Pelé, Zico, Maradona, enfim, todos esses que nós citamos. Então ele tinha que compensar isso de alguma forma. E ele compensou isso de uma forma física esplendorosa, e um cara extremamente determinado, um cara que ele quer ganhar, quer aumentar os números dele, foi o que você falou, se ele puder jogar mais 10 anos, ele joga. Então é um cara que tem que ser muito respeitado. Portugal tinha, como seu melhor jogador de todos os tempos, é o Eusébio, que na verdade não era português, era moçambicano, mas o Cristiano Ronaldo, sem dúvida nenhuma, hoje é o maior jogador da história de Portugal e um dos maiores do mundo. Não está no nível desses que nós falamos, mas sem dúvida nenhuma está entre os maiores jogadores do mundo. Ele é um fenômeno, realmente, é uma máquina de fazer gol e de jogar futebol. Ô Gaspar, outro dia o Renato Gaúcho falou que ele jogava mais que o Cristiano Ronaldo. Acho que não jogava não, né? O que você acha? Eu sinto, hein? Ficou ruim agora pro Renato Gaúcho, viu, cara? Ficou ruim pro Renato Gaúcho. Era um craque, jogava muita bola, mas o Ronaldo... Bato palma pra esse cara, velho. Eu vou ser ousado agora nessa pergunta do Enio aqui, viu? Vou ser ousado. Se o Renato Gaúcho tivesse tido a determinação que o Cristiano Ronaldo teve, principalmente quando ele foi para a Europa jogar na Roma, talvez ele fosse pau a pau com o Cristiano Ronaldo. É que o Cristiano Ronaldo levou a carreira a sério. E o Renato Gaúcho, a gente sabia que ele gostava de uma noitezinha, né? E no dia seguinte, ele ia para a noite, quebrava na noite, chegava no dia seguinte, ele fazia a parte dele. Mas para virar um dos maiores do mundo, ele tinha que ter realmente levado mais a sério, assim como o próprio Ronaldinho Gaúcho, que nós falamos. Mas o Renato era um tremendo jogador. Mas com exceção do Zico, desses craques, camisa 10, claro que tem vários, né? O Rivaldo me parecia ser um cara muito responsável, né? Mas com exceção de um ou outro jogador, talvez do Pelé, a rapaziada do Brasil é chegada numa festa, numa noite, né? O pessoal não é tanto assim da coisa de ser atleta, né? Não é, talvez isso não seja uma deficiência nossa, apostar tudo no talento. Vai você, Gaspar. Enio, eu acredito que, como o jogador brasileiro começa muito cedo e a realidade social é bem diferente, então ele acaba se deslumbrando com tudo que acontece. E a exigência para ser um atleta, você tem que abdicar demais, né? E os atletas brasileiros não estão acostumados a abdicar. Então, eu acho que esse sim é uma janela de oportunidade de melhoria para esses moleques que estão chegando da base, para eles terem o Cristiano Ronaldo como exemplo, a nível de dedicação, de esforço, de objetivo de carreira, de princípio de vida. De novo, bato palma para o Cristiano Ronaldo. Esse cara é um espetáculo como atleta. Ele é realmente um cara determinado, ele vai atrás do objetivo, ele se entrega, ele é família. Eu acho que esse cara é realmente um dos melhores jogadores do mundo, fez a história em Portugal e marcou o nome dele no futebol mundial. É um espetáculo ver esse cara jogando. Se você me permite, Enio, eu acho que tem mais alguns fatores, além de todos esses que o Gaspar já colocou. Eu acho que tinha um fator surpresa. Então você imagina, o Brasil vai para uma Copa do Mundo, tem um molequinho de 17 anos ali, escurinho, e os caras falam, quem que é esse cara? E ele simplesmente na final do campeonato, ele dá um chapéu no zagueiro, jogando em casa, o time da Suécia, e o cara faz o gol. Aí tem outro que tem as duas pernas viradas do mesmo lado. O cara fala, esse cara é todo defeituoso, esse cara não joga futebol. E ele driblava que nem o outro. O que acontece? Com o advento da televisão, né? Eu acho que primeiro com a televisão, depois do fato dos jogadores brasileiros jogarem fora do país, e hoje com a internet, não existe mais o fator surpresa. Todo mundo sabe como é que joga o Neymar, como é que joga o Richarlison, como é que joga todo mundo. Então, os jogadores tinha aquela rivalidade, né? Hoje o jogador acaba o jogo, todo mundo se abraça, porque o cara joga no mesmo time. Então, eu acho que esse lado, o fator surpresa, era um fator importante para o Brasil. Quando o Brasil entrava em campo, ninguém sabia quem eram os caras, para que lado que ia driblar, para que lado que ia fazer. Quando eles abriam o outro, já estava 3-4-0 para o Brasil. E hoje a gente não tem mais esse fator. Você falou uma coisa importante. Eu lembro de várias vezes o Gerson da Copa de 70,
falar que, quando falavam do Maradona pro Gerson, o Gerson falava, ó, joga muito, Maradona... Ele fala até hoje, né? Maradona jogava muito, bom jogador, mas ele não estava nem perto do Garrincha. E daí o Pelé não está em discussão, o Gerson dizia, né? Então, na opinião do pessoal mais antigo, o Garrincha era até superior ao Maradona. A gente conhece só aqueles lances de televisão, que é pouquíssima coisa, né? O Pelé ainda tem mais imagens, né? Mas o Garrincha tem muito pouco. Mas o que se vê, ele jogava muita bola mesmo, né, Mário? Jogava. E o Garrincha teve uma vantagem também que ninguém lembra. Infelizmente, naquela época não tinha tecnologia. Mas na Copa de 62, o Pelé se machuca na primeira fase contra a Tchecoslováquia e o Garrincha leva a seleção nas costas. Tudo bem que ele tinha um baita seleção do lado dele. Tinha Zito, tinha Gilmar, tinha todo mundo, né? Newton Santos, Thelma Santos e tal. Mas ele levou... Você perdeu o Pelé numa Copa do Mundo, meu amigo. Ah. Não é? Imagina o vestiário. Caraca, o que nós vamos fazer agora? O outro tá machucado. E ele fez gol de falta, fez gol de cabeça, fez coisas que ele não costumava fazer no Botafogo nem na seleção brasileira. Era um gênio também, mas infelizmente, como você falou, não temos imagens, né? Então é difícil jogar. Mas vamos falar do Mundial de Clubes, que começa esse final de semana? Olha aí, põe no ar aí para mim os clubes brasileiros. Eu quero que vocês analisem as possibilidades das equipes brasileiras. Começa aí pelo Grupo A, põe no ar para mim, meu caro Cleidinho, eu quero ver os adversários. Olha aí, o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras vai enfrentar o Al-Ahly, o Inter Miami e o Porto. O Palmeiras que pode conquistar o seu Mundial esse ano. É dureza, né? O Mundial mais difícil de todos, porque tem vários clubes do mundo inteiro. E aí, Mário, esse grupo aí, dá para o Palmeiras? Eu acho que dá para o Palmeiras, porque o Inter Miami, a despeito de estar jogando em casa e ter o Messi, a gente sabe que não é um time tão forte assim. O Al-Ahly é um time do Egito muito chato, é o recordista de ser campeão da Copa da África e recordista de participações no Mundial normal que a FIFA faz. É um time chato de enfrentar. E o Porto, dos times europeus, não é um time de ponta, assim, não está passando um momento tão bom como já teve num passado recente. Hoje o Benfica está jogando mais do que o Porto, e o próprio Sporting também. Eu acho que dá, eu acho que se o Palmeiras não bobear, eu acho que até as oitavas dá para chegar, sim. Gaspar, esse grupo do Palmeiras. Tá pintando o Mundial do Palmeiras aí, Enio. Tá pintando. A chave ajudou, os caras estão motivados, a titia tá pondo muito dinheiro no cofrinho dos meninos. Olha que tá pintando o Mundial dos caras aí, Enio. Olha a maldade, hein? Vai que ganha, hein? E daí como é que fica? Vai ficar ruim pra ti. Se ganhar, eu vou bater palma, eu quero mais que ganhe, né? Estou torcendo por um time brasileiro. Já pensou que bacana, cara? Não, eu torço para todos os brasileiros. Eu tenho esse defeito. Copa Libertadores, qualquer competição internacional, eu sei que há rivalidade. O torcedor do Corinthians não vai torcer pro Palmeiras, o torcedor do Palmeiras não vai torcer pro São Paulo e vice-versa. Mas eu tenho o hábito de sempre, em competições internacionais, eu torço para os brasileiros, seja quem for. Eu realmente, é sincero isso, sabe? Vamos dar uma olhadinha agora no Grupo B. Põe no ar aí o Grupo B do Mundial. Olha aí, o Fogão, campeão continental, campeão brasileiro, Botafogo. Olha que grupo duro, gente. Atlético de Madrid, nada mais, nada menos que o Paris Saint-Germain, o PSG, e o Seattle Sounders. Lá é o time da casa lá dos Estados Unidos. Mário, e esse grupo aí pro Botafogo? Muito difícil. Eu acho que o Botafogo dos brasileiros é o que realmente deu azar no sorteio e muito difícil. Ela tem que jogar muita bola. Eu não sei que Paris Saint-Germain que vai chegar lá, né? Se vai ser o Paris Saint-Germain que jogou com a determinação que teve na Champions agora para ser campeão, ou se eles vão meio que de férias, né? Porque não é fácil você ganhar uma Champions e de repente vão dar uma relaxada. Mas eu acho que o Botafogo vai ter muita dificuldade e eu acho que não passa. Gaspar, 2 europeus grandes, né, contra o Botafogo, o Atlético de Madrid e o PSG. A pior chave para os brasileiros, acho que foi essa do Botafogo. E o Paris Saint-Germain, a gente não pode esquecer, ganhou tudo na Europa esse ano. Então, eu acho que eles não vão deixar passar esse título batido, não. Para mim, eles vão para buscar a taça. E o Botafogo vai ter que se cuidar, cara, para não voltar de lá passando muita vergonha, viu? Porque o Atlético de Madrid é um time extremamente ajustado com o Simeone, um time guerreiro, um time copeiro. O Paris Saint-Germain está voando, com tanque cheio, né? Então eu acho que eles vão ter que tomar muito cuidado para não voltar com a sacola cheia de gols. Vamos para o próximo brasileiro aí. Põe no ar, Cleidinho.
Olha aí, tem mais gente do Brasil, grupo D, o Clube de Regatas do Flamengo. Olha só, o Chelsea, o Esperance, que é lá da Tunísia, se eu não me engano, e o León do México. Ô Mário, dá pro Mengão. Eu acho que o grupo D ficou, não dá para dizer que ficou tranquilo, porque os mexicanos costumam complicar. E até o time da Tunísia, mas... Tá ali, não é mais o León do México, porque tinham dois times com o mesmo dono. Agora teve um jogo entre o América do México e o Los Angeles, e o Los Angeles ganhou e se classificou. Então melhorou. Ótima lembrança, por conta daquilo que a gente já falou aqui também, do clube pertencer ao mesmo grupo empresarial. Exatamente. Mas de qualquer forma, dá. O Los Angeles é o time da casa. Eu acho que o Flamengo passando pelo Los Angeles, o Esperança da Tunísia deve ser o saco de pancada do grupo. E apesar que esses times da Tunísia, eles perdem, mas eles dão trabalho, né? E eu acho que com o Chelsea o Flamengo vai ter muita dificuldade. Então eu acho que se o Flamengo conseguir fazer um bom jogo com os Los Angeles, ele tem muita chance mesmo de passar para a próxima fase. Gaspar? Eu acredito no Flamengo. Eu acredito que o Flamengo vai ter condições de passar para a próxima fase e eu acho que ele vai fazer um jogo pau a pau com o Chelsea. Não acredito que eles vão se acovardar e que vai jogar na metade do campo de defesa, não. Eu acho que vai ser um jogo meio que pau a pau. Ele vai jogar, muito provavelmente, os primeiros 30 minutos vai enxergar o que vai acontecer, vai estudar o Chelsea, mas eu acho que vai ser um time que vai para cima do Chelsea e vai dar trabalho. Eu acho que o Flamengo tem tudo para passar para a segunda fase, sim. Tá faltando o tricolor das Laranjeiras, já que a gente falou do Renato Gaúcho, põe o grupo do Fluminense aí. O Fluminense está no grupo F. Olha aí, gente. Borussia Dortmund, Dureza, da Alemanha, o Mamelodi Sundowns, que é da África do Sul, e o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul. E aí? O Fluminense não está jogando isso tudo, né, Mário? Mas também o grupo não é lá uma complicação total, né? Tem o Borussia Dortmund, mas os outros dois ali dá para brigar, né? Coreia do Sul e África do Sul. Os dois times, tanto da África do Sul quanto da Coreia do Sul, são times muito fortes fisicamente, vão jogar muito na parte física. E os coreanos são muito rápidos também. Então o Fluminense tem que fazer 2 boas partidas aí, porque realmente o jogo contra o Borussia Dortmund é um jogo mais complicado, o time alemão, né? Então o Fluminense tem que ir muito bem nesses 2 jogos, eu acho que dá para o Fluminense. Se o Fluminense dá uma partida boa contra esses 2 times, tanto contra o time da África do Sul quanto o time coreano, eu acho que dá para passar sim. E o Fluminense pegou uma chave, se é que a gente pode dizer assim, mais tranquila também. Assim como o Palmeiras pegou uma chave mais tranquila, mas vai ter que jogar bola. Porque esses times, quando vão jogar lá, eles dão a vida e jogam muito na parte física. Gaspar, classifica 2 de cada grupo. Então a gente conclui aqui o quê? Que dos 4, 3 pelo menos deve avançar para a segunda fase? Olha, eu como brasileiro vou acreditar que o Fluminense tem a condição de se classificar em segundo lugar. Se chegar, tá? Eu tenho dúvidas, hein? Times africanos sempre aprontam. São times marotos, times fortes, times guerreiros. O Borussia é um time copeiro, é um time que está acostumado a disputar campeonatos europeus, é um time muito forte. Então, eu acho que o Fluminense, pelo momento dele, vai ser difícil para o Fluminense, hein? A semana que vem a gente vai tratar desse assunto com certeza absoluta, né? Vamos tratar do Mundial de Clubes que começa no final de semana. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Vira aí que você tá deitadão aí, Gaspar. Olha só, vamos falar de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Ô, Mário. De sábado, entre Al-Ahly e Inter Miami, que é o time do Messi. Já a estreia do Mundial de Clubes com o Messi, sábado, 21 horas, horário de Brasília. Perfeito. Vamos falar agora de seleção brasileira? O que você achou, Mário? A estreia do Ancelotti lá naquele 0-0 com o Equador e esse compromisso em São Paulo com o Paraguai, né? Que é o primeiro que ele vai ter com a torcida do seu lado. Todos os ingressos vendidos, está todo mundo motivado. E é para estar mesmo, não? Se é para estar, eu não sei. Né? Mas é que a seleção brasileira joga muito pouco em São Paulo, né? Então, quando tem a oportunidade do público paulista ter um jogo aqui, o pessoal vai mesmo. E é o Brasil, né? E é o Brasil. Com relação à estreia do Ancelotti, a gente tem que lembrar o seguinte: ele é técnico, ele não é mágico. Não dá para bater a varinha de condão ali e os caras começarem a jogar bola. Já houve uma melhora do setor defensivo do Brasil. O Brasil, se não me engano, tinha tomado 16 gols em 14 partidas, se não me engano, era esse o número.
ou seja, mais gols do que partidas, já melhorou. O Equador praticamente não incomodou o goleiro brasileiro, mas o Brasil também não foi efetivo no ataque. O Brasil deu um chute no gol com o Casemiro no segundo tempo, teve uma outra bola no primeiro tempo, teve uma outra bola com o Vini Júnior, que na verdade o zagueiro chutou a bola na canela dele, a bola acabou indo para o goleiro. Enfim, a gente percebeu o seguinte, que o Ancelotti vai ter muito trabalho, não vai ser tão fácil quanto a gente imaginava. Eu acho que a expectativa do povo brasileiro é que ele ia chegar, já ia bater ali o dedinho dele ali, ia fazer algumas mudanças e o Brasil ganharia do Equador lá, ou pelo menos, se não ganhasse, ia fazer ia voltar com um empate, mas um jogo convincente. E o jogo não foi convincente, o jogo foi muito ruim, mas muito ruim mesmo, pouquíssimos lances, e o bom foi que nós ganhamos um ponto, porque depois a gente vai falar da classificação aí, a Venezuela ganhou, e a Venezuela é o 7º colocado, e a Venezuela está a 4 pontos do Brasil. Então, eu repito, o Brasil vai se classificar, mas vai ser na bacia das almas mesmo, com muita dificuldade. E o Ancelotti não tem tempo para poder arrumar esse time. E contra o Paraguai, que é um adversário direto, tem que usar o fator torcida, o fator campo, e pressionar os caras e ganhar esse jogo de qualquer maneira. Porque a Argentina já está na Copa, já é a campeã dessas eliminatórias, ninguém mais alcança a Argentina. Ô Gaspar, Brasil tem 22, a Argentina tem 34, já está lá. Equador 24, Paraguai é adversário do Brasil 24, Brasil 22, Uruguai 21, Colômbia 21. 6 avançam diretamente. Ainda tem a repescagem. Hoje está a Venezuela com 18, né? E a Bolívia está ali acreditando que dá. Tem 2 rodadas, tem que ganhar as 2. É duro da Bolívia conseguir essa briga pela repescagem ali na 7ª posição. Eu não consigo imaginar o Brasil fora da Copa. Eu acho que o Brasil vai conseguir ganhar uma partida, pelo menos nesses 3 que tem pela frente, né? São 9 pontos em disputa, né? Então eu acho que o Brasil vai estar na Copa. Eu também acho que o Ancelotti não vai fazer nenhum milagre, né, Gaspar? Não vai, né? E deve ter sido sofrível para ele ficar no banco de reserva nesse primeiro jogo, viu? Eu acho que ele, assistindo o jogo ali e vendo os comandados dele, ele deve ter ficado sem dormir aquela noite. E foi um show de horror, né? O time não conseguiu acertar 3 passes, deu um chute a gol, tomou pressão, não conseguiu sair do campo de defesa, não conseguia trocar 2 passes no campo de ataque. Você disser para mim que os jogadores são ruins, eu vou dizer, não. Os jogadores são muito bons, são ótimos jogadores. Mas, cara, não tem conjunto, não tem tática, não tem entrosamento, joga cada um por si, não é uma equipe, né? Essa, acho que é a maior expressão que eu tenho para esse conjunto de jogadores. Não é uma equipe, é um conjunto de jogadores. E o Ancelotti vai sofrer, viu, cara? Acho que ele vai precisar de muita ajuda aí da torcida para poder empurrar o time para a linha do campo de ataque, né? E torcer para os caras acertarem o chute no gol, né, cara? Porque eles não conseguem nem chutar, quanto mais acertar o gol. Então, a gente tem que torcer muito para que isso aconteça e a gente possa se classificar. Eu também não acredito que vai ficar fora, não, Mariene, mas eu não sei o que vai acontecer com a gente quando chegar na Copa do Mundo. Ai, 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 ai. Enio, agora eu quero inverter. Eu quero fazer uma pergunta para você me responder. Se o Brasil perder para o Paraguai e a Venezuela ganhar, a outra rodada é Argentina e Venezuela. Você acha que os dois irmãos vão jogar com sub-9 contra a Venezuela? Jogam com reserva do sub-9, se der. Porque lá eles curtem a ideia de tirar o Brasil. Eu estava vendo outro dia um debate na TV, na TIC Sports, que é uma TV, um canal especializado em esportes da Argentina, e eles estavam ali vibrando. Pô, mas dá para o Equador ganhar, pô. Se o Equador ganhar, complica para o Brasil. Mas não teve jeito, eles vão ver a gente na Copa. Eu, na verdade, gosto quando o Brasil vai para a Copa do Mundo assim, ó, aos trancos e barrancos, mal, sem ser considerado favorito, porque toda vez que o Brasil chega de patrão, o Brasil é um dos favoritos para ganhar a Copa. Não dá certo. Eu não me lembro de uma Copa que o Brasil chegou favorito e que se confirmou. Em 2002 estava tudo arrebentado por causa de 98. Tinha um timaço, né? 2002, cá entre nós. Em 94, aquela seleção também não empolgava, do Romário e do Bebeto. Não, tanto é que quase não classificou, né? Classificou num desespero lá com o Uruguai. Então, eu não sei. E quando chegou cotado como favorito, não aconteceu nada. A própria Copa de 70, se nós lembrarmos, oh, meu Deus, fugiu o nome do técnico nosso, que era jornalista. Zagallo?
Não, que é anterior ao João Zagallo. Avelange. João Não. Avelange. Não é João Avelange, é o ex-Botafogo lá, Saldanha, João Saldanha. João Saldanha. O João Saldanha foi demitido há pouquíssimos meses da Copa. O Zagallo foi colocado em cima da hora. A coisa foi complicada. Então, eu concordo com você. Eu prefiro também ir por baixo e ir ali sem estar com o peito estufado, que a gente tem mais chance. Mas, pessoal, assistindo o jogo Portugal e Espanha, e Brasil e Paraguai, é outro esporte, né? Vamos falar a verdade. É outro jogo, né? Parece um jogo profissional, um jogo amador, né, cara? Que coisa de maluco. Brasil e Equador. Brasil e Paraguai amanhã. Desculpa, Brasil e Equador. Então, quando você assiste Brasil e Equador, né? Tem aquele jogo na memória. Depois assiste uma final de Portugal e Espanha. Cara, outro jogo. Lembrando que o Equador já era para estar classificado também, porque o Equador tiraram 3 pontos do Equador, porque escalou jogadores errados. O Equador já era para estar bem na nossa frente também. Era para estar com 27 pontos, 5 a mais que o Brasil. Verdade. Gente, para a gente finalizar o Jogo Limpo TV de hoje, vamos falar do Brasileirão. Tem Brasileirão, sim. O pessoal acha que não, mas tem. 4 jogos não vão ser disputados por razões óbvias, né? O Botafogo e Mirassol, Fluminense e Ceará, Palmeiras e Juventude, Flamengo e Sport, porque eles estão no Mundial. Esses são os jogos que vão acontecer. Bragantino e Bahia, quinta-feira, lá em Bragança Paulista. Também na quinta-feira, Vitória e Cruzeiro no Barradão, em Salvador. Na mesma data, Dia dos Namorados, hein? Fortaleza e Santos lá na capital cearense. E no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Corinthians. Olha o Timão indo jogar lá em Porto Alegre. O São Paulo também joga na quinta, no Morumbis, contra o Vasco da Gama. E o que sobra para esse pessoal que não está no Mundial? É o momento de vencer, de se reposicionar? Por exemplo, o Cruzeiro tem uma boa oportunidade contra o Vitória de assumir a liderança, já que o Flamengo não entra em campo, pelo menos nesse final de semana. Exatamente. Se o Cruzeiro ganhar do Vitória, ele assume a liderança do campeonato, obviamente, né? Os outros 4 que estão disputando também não vão estar lá, mas já bota pressão nessa galera quando eles voltarem dos Estados Unidos. Já vão voltar com a pressão do Cruzeiro líder. E nós teremos também Atlético Mineiro Internacional na Arena MRV. Exatamente. Bem, uma lembrança muito útil. Ô, Gaspar, e o que a gente... O Santos, que está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, está aí negociando, estão dizendo até que estão arrumando um lugarzinho para o Neymar continuar por lá. O Neymar até agora beneficiou muito pouco o Santos, eu diria quase nada. E o Santos tem um páreo duro contra o Fortaleza. Uma derrota lá em Fortaleza pode deixar o Santos numa situação deprimente. O Fortaleza iria 13 pontos e o Santos tem 8, né? O Santos ficaria numa situação muito difícil durante todo esse período aí do Mundial de Clubes na zona de rebaixamento. Confronto direto. Um confronto direto, mas vai ser muito difícil. O Fortaleza é um time inteiro, cara. Ele está passando por um momento difícil porque ele está disputando mais de uma competição com o elenco muito apertado. As viagens judiam demais, mas agora ele deu uma folguinha, deve ter recuperado alguns atletas. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Santos. O Santos realmente está passando um momento bem complicado e eu acho que vai vivenciar esse momento ainda nessa parada do Campeonato Mundial. Infelizmente, eu gosto demais do Santos, mas vai passar um momento bem... bem... pode estar na liderança do Brasileirão quando os 4 representantes do Brasil no Mundial de Clubes regressarem para o Brasil? O Bragantino. E se o Bragantino vencer o Bahia, ele vai a 26 pontos, tá? E se por um acaso o Cruzeiro não vencer o Vitória, vamos imaginar um empate, que é um resultado perfeitamente possível, o Bragantino assume a liderança do Campeonato Brasileiro e no retorno dos clubes lá do Mundial de Clubes, o time do interior paulista estaria na ponta. Muito bem lembrado, Enio. Até porque o Bragantino joga em casa contra o Bahia e o Cruzeiro joga fora, joga no Barradão contra o Vitória. É um resultado muito possível, sem o empate do Cruzeiro e a vitória do Bragantino, e o pessoal voltar de lá com o Bragantino na liderança. Ia ser bem legal também. Meus queridos, eu lamento informar. Nós não temos mais tempo, Gaspar. Chegamos ao final do Jogo Limpo TV de hoje. Eu só tenho uma coisa. Eu quero essa camisa 10 aí do Jogo Limpo TV. Bota ela aí depois pra gente ver. Eu quero essa camisa 10 aí. Tá pensando o quê? Você vai ter que se inscrever e ser sorteado. Não, aqui é um time de camisa 10, rapaz. Tudo bem que eu limpo a chuteira de todos esses que a gente falou, uso a chuteira para amaciar pros caras,
faço o que eles quiserem, cara. Mas aqui é um time de camisa 10, moleque. Não sei, meu pé é chato. Se eu amaciar a chuteira, coitado de quem usar a chuteira depois. Vai ficar toda torta. Eu vou atrapalhar. Um abraço, Gaspar. Um abraço para todos. Obrigado pela audiência. Valeu, William. Até a próxima. Se inscreve no canal Jogo Limpo. Galera, vai lá. Bate no sininho, se inscreve, participa com a gente. Semana que vem, alguém vai levar uma camisa do Jogo Limpo TV e vai poder exibir orgulhosamente. Gente, obrigado pela companhia. Um grande abraço. Até semana que vem com mais um episódio legal do Jogo Limpo TV. Tchau, tchau, tchau.